Tá começando o nosso programa e como eu falei para vocês, hoje é dia de leitura de mão, né? Ele já está aqui com a gente, Tiago Paulice, que é estudioso de quirologia e também tarólogo, vai falar tudo para a gente hoje sobre como identificar nas nossas linhas das mãos sinais atrelados à saúde, que é possível você saber se tem tendência a passar por algum problema sério de saúde, porque aí de repente você já começa uma prevenção para evitar aquele problema. Já se a mensagem for boa, não relaxe, ainda assim, zele pela saúde, mas você pode ficar um pouquinho mais tranquilo. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, Edu? Tranquilo, e você? Tudo jóia. E aí, muitos indícios nas mãos a respeito da saúde? Sim, saúde já é um assunto que abrange muita coisa. É muito diferente de falar de amor, por exemplo, ou de prosperidade, porque nesses casos você tem sinais mais simples em específico, né? Saúde não. Saúde, é claro, a gente não consegue dar um diagnóstico, né? Ele não substitui um médico, né? Um exame. Mas a gente consegue identificar possíveis problemas ou tendências através da palma. Ah, entendi. E aí a gente vai considerar a mão que escreve. Também, ambas no caso. Ambas mãos. Tá, mas a mão que escreve, ela tem mais uma tendência à manifestação. Tá. E a outra mão, né, a mão passiva, ela pode falar muito de características hereditárias ou de problemas que você pode ter uma tendência, mas que não necessariamente vão acontecer. Entendi. Então, de repente, na mão passiva, coisas que eu estou trazendo da minha família também, né, de ancestralidade, que eu posso vir a desenvolver, mas não necessariamente. Já na mão direita, eu preciso ficar mais cuidadoso com o que tem ali. Precisa tomar mais cuidado, porque a direita, né, a mão ativa, né, a mão que você escreve, ela já fala de manifestação, então aí já tem que tomar um certo cuidado. E também não é um sinal negativo necessariamente que vai falar que você vai ficar doente. Um exemplo que eu dou, por exemplo, a gente pega a região de Júpiter, vai um monte de Júpiter aqui abaixo do dedo indicador. Júpiter é o grande benéfico, é o planeta expansivo, né, que a gente sabe, né, que abre as coisas, que faz crescer, na verdade, tudo. Então seria muito bom, né, o pai bom aqui da mão. Só que um Júpiter grande, a pessoa ela tem essa característica expansiva, só que ela também pode desenvolver um certo exagero em relação a algumas coisas. Tá? Então um Júpiter grande, ao mesmo tempo que a pessoa ela tem uma autoestima boa, uma capacidade de abertura de caminhos e de conquistar as coisas materialmente, ela também tem uma probabilidade de exagerar em comida, de exagerar em bebida. Então, a partir daí, a gente já começa a traçar alguns indícios também, né? Toma um certo cuidado por causa disso, porque você tem essa característica. E isso vai em relação aos outros montes também. Colesterol, triglicérides, tudo pode vir como consequência disso. Como consequência. Júpiter ele também vai falar na quiromancia muito do fígado. Tá. Então, quem tem um Júpiter bom, no caso, né, tá bom por alguns aspectos, mas tem que tomar certo cuidado para você não acabar indo para outras coisas aqui, desenvolvendo problema no fígado, coxa também, né, perna é muito comum aqui. Aí quem pode então desenvolver esses problemas atrelados a Júpiter é quem tem um monte proeminente, Exatamente. Que é saltado para fora. O monte, essa região aqui bem gordinha. Tá. E o dedo grande também, tá? O dedo indicador muito grande já revela essa característica. Geralmente quem tem essa mão tem a mão mais ampla já, Entendi. né? Já se for assim plano, essa região do monte ou para dentro mais afundadinha, não tem problema. Aí ela provavelmente ela não vai ser uma pessoa tão exagerada em termos de consumo. É claro que ela pode desenvolver por outros aspectos, mas não devido ao excesso. Ah, tá. Ok, tá vendo, gente? Então tem dicas que vocês conseguem ver aí na palma da mão. O que a gente analisa mais, assim? São as linhas, formato? Linhas, formato, cor da palma. Então a cor da sua mão ela pode revelar muita coisa de como está a sua saúde. Unhas também. As unhas elas têm um aspecto muito importante, né? Alguns tipos de unha. Então, por exemplo, o primeiro indício a gente analisa pela cor. Tá. Então, até pergunta para a pessoa, porque às vezes está muito quente, né? Às vezes ela mexeu com alguma coisa e modifica. Mas uma mão muito avermelhada, por exemplo, a pessoa ela já tem uma raiva muito grande, uma tendência a
desenvolver alguns outros tipos de problema relacionado à raiva, né? Coração, assim, por aí vai. Pressão alta. Pressão alta, né? Pressão do sangue. Então, a mão vermelha, né? Se ela for constantemente avermelhada, ela vai trazer esse tipo de problema. Tá. Agora, uma mão amarelada já também traz a questão do fígado de novo. Tá? Uma mão muito amarela, assim, a pessoa ela tem essa coisa da hepatite, né? Então, é bem Ácido claro, é bem úrico. óbvio. É bem óbvio, né? A mão azulada, por exemplo, também quando você vê traços muito azulados, também pode falar a questão de sangue, por exemplo, né? A mão muito branca, muito pálida, a pessoa ela pode estar sofrendo com anemia. Entendi. Então a gente também considera a questão aí da cor da mão. Você falou sobre unha também? Unha também. Tá? Acho que tem até algum exemplo aqui de uma. Ah, então já a gente vê. Mas, no geral, você vê a qualidade da unha. Então, a pessoa que rói a unha ela é muito ansiosa, né? Então, isso já revela. Mas, aqui, por exemplo... Os tipos de unha. Os tipos de unha. Então, o mais problemático mesmo, na verdade, é esse. Tá. Aqui essa unha pequena e aquela primeira ali, ó. Porque quanto menor a unha, sim, para dentro, mais a pessoa tem uma tendência a desenvolver, por exemplo, problema cardíaco. Tá. Porque esse tipo de unha, quanto menor ela for, mais nervosa, irritada a pessoa vai ser. Quando é muito grande, nem tanto, tá? O muito grande assim, a pessoa ela já vai ser mais tranquila. Então, quanto maior, mais ampla for a unha, mais tranquilidade a pessoa vai ter, né, na vida. Talvez ela não desenvolva problemas. Mas em relação ao tamanho, né, essas unhas quanto menor, mais né, complicado. mais irritada ela vai ser. E a primeira ali é ruim também, você falou, também, né? Já está indo nesse aspecto mais da pessoa ser um pouco mais explosiva. Aí você vai combinar com outros aspectos da mão, né? Linha do coração, por exemplo, cor, para ver o que isso pode pegar e afetar. Muita gente fala da linha da vida também, para saber sobre vitalidade, bem-estar. Você também considera? Considera. Aqui a gente vai considerar todas as linhas, tá? Todos os aspectos da palma. Checagem geral. Checagem geral. Então, a linha da vida, ela tem muito a ver com a vitalidade, com o corpo físico, né? Então, sinais negativos, elas já vão indicar, de fato, tendências a ter problema, né? Principalmente envolvendo a vitalidade. Né? Então, ilha, né, círculos, são sinais de desgaste. Uma linha da vida muito fina também, a pessoa ela tem pouca energia, por exemplo, tá? Ela é muito, assim, ativa. Linha muito fina também pode falar muito de problema digestivo. Então, quem tem essas linhas bem apagadinhas, no meu caso, por exemplo, né, comeu coisa assim muito forte, muito apimentada, a tendência é que dá problema assim, quase que instantaneamente. Dá ruim. Dá ruim. Tá. E aqui a gente tem aquela linha de mercúrio, que eu falei aquele dia, mas a linha de mercúrio também é chamada de linha da saúde, ou linha hepática. Né? Então, naquele primeiro caso, beleza, né, retinha. Agora, nesses casos aqui que são bem comuns, já é mais complicado. Gente, a linha de mercúrio aqui que ele está falando é essa que sobe para o dedo mindinho. Exatamente. Tá? Exatamente. Okay. E aqui na primeira tá ótima, tá bem marcada. Tá bem marcada. Segunda imagem é meio uns tracinhos, né? Tem rupturas. E na terceira, além das rupturas, tá mais fininha. Exatamente. Tá? Aqui, a imagem do exemplo lá que eu peguei, ele tava com algumas combinações, tá? Não falando de saúde. Mas o principal aqui é ver esses traços intermitentes aqui da linha de mercúrio. Né? Porque o mercúrio ele vai falar do nosso sistema nervoso de uma forma geral. Então, esse tipo de pessoa ela vai ter uma dificuldade em relação a isso. Tá. Né? Geralmente, a mão, quando tem muitos traços assim, né, coberta, a pessoa já tem problema nesse sentido. Né? Mas aqui, e também vai falar de problema de estômago. Só que aqui, nesse caso, o problema de estômago ele vai vir mais da parte emocional do que da parte mesmo de comida, essas coisas. E aqui pode ser problema hepático também ou não? Também. Então pode ser tanto estômago quanto fígado. Exatamente. Pode pegar região abdominal de uma forma geral. Tá. Vesícula entra também. Entendi. Ok. Temos mais exemplo, mais imagens? Se tiver, pode jogar aqui pra gente na tela. Então, temos que ter atenção com a linha de mercúrio. E essas mãos? Aqui é um exemplo que eu trouxe, na verdade, de linha simiana. Tá aqui, esse traço aqui no meio, que na verdade é a união da linha da cabeça com a do coração. Elas estão juntas. Não é um sinal necessariamente que vai falar de uma saúde muito ruim, tá?
Mas, como as duas linhas estão grudadas, é como se o emocional e o racional da pessoa fosse todo embolado lá, tudo junto, né, tudo misturado. E é claro que esse tipo de condição, né, vai levar a estresse, né, a problemas, assim, a dificuldades emocionais, também pode causar algum tipo de problema a nível realmente psicológico, mental. Então, não que todo mundo vai ter, claro que tem essa linha, né? Não é, eu tenho essa linha, então vou ficar... Não, não é isso. Mas a questão de realmente de ter esse emocional e o racional, né, o psicológico e emotivo muito assim bagunçado, pode levar a alguns tipos de problemas também. Entendi, é quando a razão e a emoção meio que se confundem ali, Exatamente. Um apaga o outro, o emocional atrapalha o processo racional do indivíduo. Exatamente. Tá, ok. Legal, né, gente? Quanta coisa. Ainda tem muita coisa para falar, ó. Já já vamos falar aqui de mais uma imagem, tá? Hoje falando tudo sobre saúde, através do estudo da quirologia. Gente, antes da gente continuar, eu vou falar um pouquinho para você sobre a necessidade de você cuidar das suas energias. Você sabe que energia boa atrai circunstâncias boas para a sua vida. Energia ruim também faz a mesma coisa, mas com fatores ruins. Então é sempre importante, né, a gente fazer alguma coisa para dar um up, melhorar as nossas energias, cultivar um astral legal e de repente recorrer a algo como os banhos de ervas, que são fenomenais. Mas não é sempre que você está com energia legal para preparar um banho ou que você tem tempo para isso. Muita gente nem sabe quais ervas combinar. Então eu vou falar para você sobre os banhos da marca Oyakemi, feitos pela Dona Neuza. A Dona Neuza arrebenta, gente, com os produtos maravilhosos que vão ajudar você a deixar sua energia bem legal para atrair coisas boas, como amor, prosperidade, saúde. É muito importante a gente cuidar da energia e se proteger também, que a gente sabe dos perigos, né, que rondam no mundo lá fora. Então dá uma olhadinha e conheça os artigos da Dona Neuza. Oi, gente, eu estou com a IA Oyakemi, que é a idealizadora da marca de artigos esotéricos e de produtos africanos, que também se chama Oyakemi. Tem assim de itens, né? Sim, nós temos 100 tipos de banhos, perfumes correspondentes, temos todos os produtos usados para rituais de umbanda, candomblé, africano, temos os elequés, temos opeleifá, temos iroquê, temos roupa, tudo de produção própria. Muito legal, gente. Tem um oráculo maravilhoso que se chama Odu de Ifá, desenvolvido pela IA com todo carinho. E também você que quer agendar o seu atendimento com ela, entre em contato, porque tem tanto leitura de mão, quanto também tarô e búzios. E búzios. O WhatsApp qual que é? O 11 93499 2176. 11 93499 2176. Muito bom, não é? Vamos cuidar das energias, gente. Você pode aí adquirir os banhos, Dona Neuza manda para o Brasil todo, tá? É um ótimo também item para você dar de presente e eu sugiro você combinar o banho com sabonete, né? Porque o sabonete é como se fosse para você dar manutenção. Então você está usando um banho para prosperidade, usa um sabonete para isso também. O banho você faz uma vez na semana, o sabonete você usa todo dia e antes de sair de casa passa o perfuminho também de prosperidade. E a Dona Neuza tem muita coisa legal, diversos itens, então vai lá, começa a segui-la no Instagram e entra em contato. E agora a gente volta para falar de quiromancia ou também quirologia, as duas coisas, porque o Tiago já explicou que quiromancia é quando a gente faz a interpretação das linhas de um modo um pouco mais intuitivo e quirologia, um estudo, né, Tiago? Exatamente, a quiromancia também tem a parte de previsão. Legal. Nessa mão aqui, por exemplo, dá para dar as duas maneiras. Tá? Eu trouxe, não que essa mão ela apresente problemas necessariamente, mas eu peguei o exemplo da mão comprida, um pouco mais comprida. Tá. Então não é porque você tem uma mão longa, delgada, que você necessariamente vai ter problemas, tá? Mas esse tipo de mão, ela costuma ser muito interiorizada e muito mais emocional. Tá. Então ela vai ter uma probabilidade de desenvolver algum tipo de problema relacionado à dificuldade de expressão. Somatização Somatização, pensar demais, então ela fica tudo muito na cabeça dela e aí aquilo começa a virar dor de cabeça, virar um monte
de coisa, né? Um monte de problema. E eu falei da previsão porque, na verdade, eu reparei agora que nessa mão, tá maximizando, que eu peguei de exemplo, que tem um traço aqui, né? Tem. Um traço bem forte, ó. Tem, subindo na direção do dedo médio? Exatamente. Esse traço, ele pode estar em qualquer lugar da mão, na verdade. Ele pode estar aqui, né? Pode estar aqui, enfim. Se você tem uma linha que sai e cruza toda a palma, tá? Mesmo que ela seja bem fina, esse cruzamento geralmente pode falar de períodos de cirurgia. Tá. Então, pode cruzar daqui, por exemplo, até Mas toda. não dá uma perspectiva se vai ser bem sucedido ou não. A linha em si não, mas a gente pode ver como as outras linhas continuam. Tá. Tá? Então, se você, depois dessa linha, houve uma piora das outras, aí realmente a tendência é que não seja tão boa. Agora, se houve uma melhora, Aí sim. tá? Mas aí a gente começa a prever. Por exemplo, no caso dessa pessoa, ela pode ter tido algum tipo aqui de intervenção logo no começo da adolescência. E depois dá para ver ainda que tem uma ilha aqui, né? Bem grande. Então, nesse caso dele, é aquele caso que isso gerou algum tipo de desgaste físico por um período. Tá? Isso pode ter sido, inclusive, algum acidente, tá? Que não é o tema dentro da pauta, mas isso aqui realmente pode ser alguma intervenção. E é claro que dependendo de onde for, né, para qual monte for, a gente consegue ter uma ideia do aspecto. Tá? Eu posso falar de algum acidente porque está indo para Saturno. Aqui em Saturno tem a ver com ossos. Entendi. É complicado. E eu sei que assim as pessoas ficam preocupadíssimas, né, em relação a isso, assim, não querem muitas vezes ouvir, né, ou assim, se você vê coisa ruim, você nem me fala, né? Muitos dizem porque temem. Só que eu acho que nesse caso é muito bom saber, porque serve de alerta para a pessoa evitar. Né? Não é porque está aqui que vai necessariamente acontecer, tá, gente? Não é também algo assim que, já era, acabou. Não. Você evita, tá? Você evita as coisas. Aqui é o exemplo que eu trouxe de Júpiter, na verdade. Aqui o monte bem amplo, né? Então, essa pessoa, ela tem um monte bem amplo de Júpiter, ela tem o de Marte também, né? Que é uma combinação bem complicada, porque são dois planetas que falam muito de exagero. Júpiter, galera, perto do dedo indicador, né? Exatamente. Aquela almofadinha que tem debaixo do dedo indicador, é um monte de Júpiter. O de Marte... É essa bolinha aqui, ó. Isso. Perfeito. Então, indo mais na direção do polegar, né? Exatamente. Entre o indicador e o polegar. Tá. Aí é uma combinação realmente de uma pessoa extremamente exagerada em tudo. Se ela tiver os dois proeminentes. Os dois proeminentes. Aí é certeza que ela vai ou comer de uma forma compulsiva, né? Porque são dois planetas, como eu falei, que eles vão muito, né? O Júpiter abre muito, Marte é muito forte, muito intenso. Então é uma pessoa que vai gostar de tudo com muita intensidade, né? Então é conhaque, é coisa apimentada, tá? Que não vai ser saladinha não, e água e chá, porque essa pessoa ela precisa daquela... Não vai ser saudável. E também não vai ser saudável, então ela tem que tomar um certo cuidado. É claro que no caso dele aqui tem outros sinais bons, tá? Que remediam um pouco, mas o exemplo é esse, né? Só pra gente se fixar aqui. E um outro ponto também que é interessante, né? É a linha da cabeça que ela é curvada aqui, né? Você vê que ela sai daqui, ó, e desce. E desce. Tá? Quando a linha da cabeça ela é curvada, ela tem uma questão de imaginação forte, a pessoa, né? Só que em termos de saúde, ela pode trazer algumas outras condições também. Né? Por exemplo, labirintite. É muito comum em quem tem essa linha, tá? Queda, labirintite. Tem um outro tipo de problema que também tem a ver com esse negócio de tontura, né? Mas é tiro e queda, né? Caiu assim, a pessoa tá caindo a linha da cabeça, então digamos que tá propensa a queda. Desmaio também, será? Desmaio, epilepsia, é a palavra certa. Tá. Agora já veio. Tá? Mas porque a linha tá caindo, então a linha da cabeça caindo, imagina realmente a cabeça, a consciência da pessoa caindo. Né? Desmaio, problemas assim do tipo, tá? E ela também tem algumas coisas na linha do coração bem forte, alguns traços fortes aqui. Em Saturno, né, esses traços, eles também podem falar de uma pessoa muito nervosa. Então, um sistema nervoso muito agitado. Tá? A pessoa realmente, ela perde um pouquinho aí as estribeiras. As estribeiras, tá? Do nervosismo. Tá? E a linha do coração depende. Ela pode falar de problema de coração, mas depende do ponto que ela cai. Né? Embaixo da linha do Sol, por exemplo, é negativo.
Tá? Então, muitos traços aqui abaixo do dedo anelar, por exemplo, ela pode identificar também um problema, uma tendência a ter problemas cardíacos, né? O sol, ele fala disso, né? Então, aqui, se tiver quebrado, né, a linha do coração embaixo do dedo do sol, é uma tendência a pessoa ter algum tipo de problema no miocárdio, coisas do tipo. Tá. Gente, tá vendo quanta coisa, né? As pessoas às vezes veem alguém fazendo leitura de mão, né? Não imagina que tem todos esses detalhes, né? Então, dá para falar sobre muita coisa. Numa consulta, então, né, com o Thiago, você pode tanto deixar em aberto para ele fazer análise geral, como pode fazer perguntas também, ou até as duas coisas, né? Exatamente. A gente faz as duas coisas, As duas né? Até coisas. peço, né, para a pessoa às vezes, não, se você tem alguma coisa que você quer saber, pode falar, né, contar a história, tudo, já manda tudo direitinho, né, porque às vezes a gente direciona também a leitura, né? Sim. Porque como eu falei, a linha aqui ela pode ser uma queda de labirintite, mas não necessariamente que você vai ter. Né? Se a pessoa pode falar alguma coisa disso, eu sofro de tontura, coisas do tipo, a gente pode ir através da linha e ver. Tá? Ok. Mas é interessante comentar também porque deixa a leitura mais rica. Temos mais imagens? Se tiver, pode pôr na tela pra gente. Já vou convidar vocês a irem seguindo o Thiago no Instagram, @ThiagoPaulice, tá? Lá ele sempre posta conteúdo atrelado a tarô, leitura de mão, oráculos, tá? E você também pode agendar uma leitura com ele, uma consulta, pelo WhatsApp 11 9 5224 0948. Então vou repetir, anote aí, código 11, número 9 5224 0948. É bom que também dá para fazer à distância, né? Por fotos. Exatamente, até mais indicado, né? Porque a foto você para, você analisa lá no seu tempo. Tá numa consulta presencial é legal também, bem legal, mas tem geralmente tempo, né? Em consulta. E por foto você já pega, já avalia de uma forma mais detalhada e dá para ver tudo direitinho também. Legal, então agenda aí, né? Que autoconhecimento é sempre bem-vindo. Tiago, algumas coisas dá para a gente prever tempo na leitura de mão. Com problemas de saúde também pode aparecer? Também, aí a gente vê a qualidade da linha em questão. Né, o por quanto tempo. Aquela outra imagem, né, a penúltima, da mão comprida, tinha uma ilha lá por um tempo e depois a linha voltava ao normal, nessa aqui. Né, aqui. Então a gente pode aqui definir aqui alguns anos do que vai ocorrer. Né, provavelmente aqui no caso dele, né, no começo da adolescência, aqui de uns 13 até uns 18 anos mais ou menos, e depois ela fica normal. Então pelas linhas a gente consegue prever. E dependendo da mão, né, é uma tendência que a pessoa ela vai ter que ficar de olho por muito tempo, ou pela vida toda. Tá. Coisas também, doenças temidas pelas pessoas, câncer, por exemplo, coisas do tipo, também pode sair aí. Também pode sair. Aí depende de uma combinação muito variada. Muita coisa junto. Né? É difícil até meio explicar por aqui, mas aí vai realmente uma... É um estudo, né, que tem que fazer. fazer. Aí tem que ser bem detalhado. Da mão como um todo, né? Da mão como um todo, exatamente. E também, gente, dá para você ver outras questões. Hoje a pauta foi saúde, mas já falamos de amor, já falamos de dinheiro, já falamos de carreira, né? Exatamente. Então dá para você ver uma série de coisas aí no estudo da linha das mãos. Então, novamente, @Thiago Paulice no Instagram, WhatsApp, código 11, número 95224 0948. Fala para ele que você viu ele na Astral TV, no Bom Astral, né? Pede um desconto especial aí, né? Aproveite. Tiago, obrigado, viu, pela vinda, os esclarecimentos todos aí, gratidão. Eu que agradeço, deu bem bacana vir aqui falar, um prazer. Você volta mais vezes, né, pra gente falar com certeza. mais sobre leitura de mão, né, gente? É importante, né, a gente se conhecer, entender. E você viu, até a cor da mão também influencia, né? Eu já fiquei aqui em alerta que a minha mão é um rosado, só que mais pro vermelho. Então, de vez em quando, tá um turbilhão aqui. Bom, já nós vamos ter um bate-papo com ela, que é a autora Shirley Venâncio, autora espiritualista também, vai falar sobre a questão da ansiedade.
mas ela vai falar a partir do relato dela, tá? No sentido de ter passado pela experiência, ter superado, escrever um livro falando sobre o assunto e vai dar várias dicas para você que está vivendo isso, que é um dos grandes males que estão afetando a humanidade atualmente. Depressão, ansiedade. Então é importante a gente ficar atento que às vezes não está acontecendo com a gente, mas com alguém bem pertinho de nós. Então já já nós voltamos com esse bate-papo. Não sai daí, que é um break rapidinho, tá? Até já!